tem uma visão, tem uma vivência, vamos dizer, sobre essa questão de Natal, essa questão do Natal. Então, alguns falam, mas quem disse que ele nasceu nesse dia? E enfim, entra... Então, entra nessas conversas paralelas a respeito. E nós estávamos meditando que existe uma verdade bíblica que diz: quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei. E pensamos, vamos meditar, quantas pessoas se preparam, cada um a seu jeito, mas se preparam para vivenciar, vamos chamar esse Natal, esse nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E desse Deus que se fez homem para nos trazer uma boa nova. Então, que importância teria se ele nasceu dessa forma ou daquela forma, se Maria era virgem, se foi como nasceu na manjedoura, no estábulo, como foi falado? O que importa é que a força do número de pessoas que se reúnem para vivenciar esse momento se torna a egrégora do nascimento de Jesus, do menino Deus. Então, essa força já existe, não tem como tirar, é como, só fazendo uma... nem a necessidade. Esse número de pessoas, essa força em torno desse Natal, tornou-se uma egrégora de grande força. Então, nós estamos falando agora dessa força que é o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele veio nos trazer que antes, pelo Antigo Testamento, a humanidade, com certeza estávamos lá, vivíamos o olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem nos trazer uma boa nova, uma outra visão sobre Deus, porque o homem já estava preparado para ir conhecendo mais a verdade. É como a criança que, quando dizem assim até, o pepino se torce quando ele é pequeno, enquanto ele é pequeno, porque depois, quando cresce, você vai torcer e quebra. Então, às vezes, nós somos obrigados, ao criar os nossos filhos, até tratar os nossos alunos, para quem é professor, tem que ter um outro tratamento, porque ele está, naquele momento, se experimentando. Hoje, tem umas outras verdades sobre ensinamento, sobre criação, que eu não vou entrar nesta vibe. Eu entro aqui nesta mensagem de Cristo, que veio nos trazer a lei do amor. E eu me lembro que quando eu estava sempre estudando o Evangelho, eu sempre fiquei muito implicada com Lucas, no versículo 6, em que ele fala: se alguém lhe bater em sua face, ofereça igualmente a outra. Eu falei, eu vou ficar eternamente apanhando de um lado do outro, e isso não é vida. Eu não conseguia alcançar. Até que um dia, meio a um momento muito difícil da minha vida, eu entendi que simplesmente ele estava querendo dizer: não guarde rancor. Porque se somos todos um, como nos ensinou esse grande ensinamento através do irmão Diogo, é a minha outra metade que está se experienciando no outro, que em plena ignorância me magoou, me feriu. E quando eu lanço a ele, por exemplo, né, ele me fez um mal e eu tomei aquilo como um mal. E aí, no momento em que ele precisa de mim, eu não oferecer a face, não é ficar com o rosto para apanhar, é simplesmente não fechar o seu coração. E aquele que te fez o mal, pague o mal com o bem. Ensina para ele a lei do amor, que ele fez algo, que ele tem consciência de que me feriu. Não que ele me fez o mal, mas que me feriu. E aí eu pego e atendo
e ofereço a outra face e aprende uma grande lição. Então, eu serei agente através do amor. Nós podemos aprender pelo amor ou pela dor. É uma escolha. Na vida não existe nem mal nem bem. Existe consequência. Tudo é apenas consequência. Se eu escolhi A, eu vou ter como consequência uma. Se eu escolhi B, eu vou ter outra consequência. Então, na vida, só temos consequências. Eu queria, certo, gratidão. Eu queria só complementar a consequência disso. Por isso que eu disse, não existe mal nem bem, existe consequência. Então, eu diria, quando você se permite ser ferido, porque você entra na vibe do outro, então você se permite ser ferido, não compreende que ele, naquele momento infeliz, cometeu o egoísmo, seja lá o que for, falsidade, o que for, seja lá. Você vai movimentar energias tão fortes dentro de você que vai atrapalhar o equilíbrio e você vai ficar doente. Você pode não ficar hoje, amanhã, mas aí na frente você de repente aparece com uma doença e vai se perguntar, mas por quê? Porque você permitiu se desequilibrar. Então, eu não vou me alongar, porque era só isso que eu queria dizer, que Jesus, esse nascimento do Cristo, se nós nos conectarmos na crença que nós tivermos, vamos entrar nessa força crística e vamos, então, entrar na mensagem de amor. É nessa mensagem que nós vamos entrando e nós vamos resolver na nossa vida muitas coisas de saúde física, de falta de equilíbrio, tudo através de nós compreendermos a essência do amor. Daí eu vi em Coríntios, ele diz assim, eu vou ler só um pedacinho porque é famosa e depois nós devemos refletir sobre isso. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então, depois, nós podemos acabar de ler esse Coríntios e vamos entender que se nós guardarmos mágoa no coração, se nós guardarmos a coisa no momento, porque até a minha filha estava falando, né? Ah, mãe, mas estão falando dessa nova era, esse Júpiter juntando com não sei o quê, há tanto tempo, eu não vejo mudança nenhuma. E eu disse, porque você é jovem. Porque, por exemplo, eu hoje estava orando, eu estou orando às 6 horas em ponto, pedindo luz, e eu me vi, apresentou na minha frente o preconceito. E eu chorei mesmo, chorei muito, porque eu estou entrando nessa força crítica, estou convidando vocês a entrar e tentar entender, porque meditar é silenciar para receber, não é pensar, não é bloquear os pensamentos, não. Meditar é fechar os olhos, aquietar todo o seu corpo e fica ali, espera, entra nessa força crística que está aí para quem acessar, que é o nascimento, ele traz essa lei do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. Fazer caridade, fazer um monte de coisa, se eu não tiver amor, e de que forma que eu tenho amor? Se eu não guardar rancor, e é incrível que todas as pessoas que vêm a mim falam, não sei como me livrar, porque esse me magoou, porque aquele não sei o que tem, porque meu pai é bêbado, porque minha mãe não sei o que tem, porque meu vizinho, porque aquele me roubou o emprego. E ninguém percebe que todos aqueles que estão dizendo isso são eles os aprisionados. Eles estão aprisionados, eles estão na prisão. E Jesus veio pregar a liberdade. E a liberdade é você não permitir que o outro faz determine o seu estado de espírito e a harmonia do seu corpo.
Então, o convite é que cada um escolha o seu horário para meditar, para orar, para fazer o que quiser, da forma que quiser, mas se permitir abrir o seu cofrinho mais íntimo e permitir que entre, porque muitas vezes a gente não consegue alcançar porque nós estamos com os nossos óculos errados, o nosso ouvido com problema, e a gente não permite que adentre no nosso interior essa força crística. E a gente vai e continua vivendo Natal, presente, presente, arruma casa, troca isso, a mesma coisa se parar com a entrada do outro ano. É simplesmente uma força, uma nova força, em que a gente aproveita para investir nessa força, permitir que essa força entre dentro de nós para que nós possamos fazer as mudanças necessárias. Então, esse é o convite que eu faço para essa luz crística. Gratidão, meu bem.